Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Taura Podcast, nosso programete aí, quase quinzenal, que fala de saúde, esporte, bem-estar e autoestima masculina. Estamos aí algumas semanas já após os eventos da nossa catástrofe climática no Rio Grande do Sul, tentando novamente retomar a vida. E a nossa vida, ela passa por diversos aspectos, né? Então hoje, aqui na mesa comigo, o meu grande colega, não tão grande assim, porque eu tenho quase o dobro do peso dele, Bruno. Bruno, antes de dar bom dia, eu queria só lembrar nossos patrocinadores ali, ó. Mais Verde Gestão Ambiental, Barbearia do Bruno e Valento Men, o cosmético masculino. E aí, Bruninho, como é que tu tá? Tudo certo, meu. Saíram os perrengues? Vou te dizer, o peso não sei, o tamanho eu acho que dobro, o peso eu tô chegando lá. Tá chegando lá, tem que treinar mais, já te falei. Já parado, mas o peso tá chegando. Galera, pra quem não sabe, o Bruno teve o Instagram dele hackeado, chegou correndo aqui e já trouxe junto o nosso convidado aqui. Vocês vão entender na sequência por que eu tô dizendo que trouxe junto o nosso convidado. Nosso convidado hoje é um missioneiro de Santo Ângelo, a autodescrição dele, tá? Pai do Bernardo e da Carolina, de 17 e 12 anos. Então, já não cozinha na primeira fervura. Ele é defensor público, advogado, defensor público do Estado, tá? Atua exclusivamente na área criminalista, né? Já teve mais de 700 júris realizados, milhares de audiências. É professor universitário, mestre em Direito Penal e Processual, mestre em Ciências Criminais, na verdade, practitioner em PNL, que é Programação Neurolinguística, né? International Sommelier, pratica musculação, gosta de futebol, era nadador, segundo ele, apreciador do budista, espírita leve e meditante praticante. Nós estamos falando aqui com Lisandro Luiz Votrich, professor da Fevale, que eu conheci há um ano atrás a gente conheceu e juntou essas vontades aí de falar. E eu disse, cara, eu acho que ia ficar legal a gente falando no podcast. Bom dia, Lisandro. Bom dia, Alex, meu dileto aluno. Bom dia, Bruno, que eu conheci agora. Muito feliz com o convite e não me surpreende, né, encontrar o Alex com um podcast, porque quando a gente fez um trabalho, né, conversávamos antes, quando a gente fez um trabalho sobre direito de cinema na aula de direito penal, e os grupos apresentaram e tu tomou conta da apresentação, né, e eu lembro que eu te falei que tu tinha um dom, assim, de apresentação, de fazer uma exposição de temáticas, né? Então não me surpreende que estejam aí com um podcast. E esse nosso podcast, ele tem uma coisa meio sui generis, né? Porque ele trata de saúde, bem-estar e autoestima masculina, né? Olha! E então o Bruno, ele é o nosso rapaz da autoestima, o rapaz da estética, né? Ele é barbeiro, ele é empreendedor, dá cursos de cortes de cabelo, participou recentemente de alguns eventos fora aqui, né? Dr. Vinícius, que não pôde estar aqui hoje, é o médico, ele é o cara da saúde. E eu sou o ogro de ligação, né? Então eu entro aqui exatamente por isso, pela facilidade de comunicação e de fazer essas conexões. Então a gente conversa bastante. A nossa ligação com o esporte também, né? Isso, era o próximo que eu ia comentar assim. E a gente se conheceu no tatame. E no tatame eles disseram, a gente tá com vontade de fazer um podcast e tal, e coisa, precisamos de alguém para entrar como apresentador, e foi indicação unânime de 2 pessoas no meu nome. Então 100% das indicações disseram meu nome. Acho que essa sensação que tu teve quando ele apresentou lá, talvez quando a gente conversou lá também teve a mesma sensação, assim, né? Não, aquele cara ali, até que eu não entendo muito bem mas tecnicamente como tu, né? Na questão da apresentação lá, de ver, não, esse cara tem potencial, tu tem um olhar clínico melhor, né, pra ter essa ideia. Até que não tem, que nem nós, que não tinha, né? O cara consegue ter uma noção, não, esse cara aqui, ele vai puxar o programa lá, vai falar, vai tomar conta, vai fazer a coisa acontecer, né? Porque é disso que precisa, né? É disso que a gente precisa pra um podcast, né? Mas a gente não veio falar da gente. Hoje a gente vai falar do Lisandro. Cara, tu vai entender quando eu digo assim que a nossa vida, quando a gente fala de autoestima, a gente fala de bem-estar, a gente fala de saúde, ela é uma coisa um pouco mais complexa. Não é eu ir no médico e ver um diagnóstico, não é eu ir fazer simplesmente terapia, é juntar tudo.
E eu vejo que a tua profissão como defensor público da área criminal, cara, eu não sei se eu teria estômago pra tocar isso aí. Aquelas histórias que tu nos conta, e eu quero que tu me conte, tu reconte uma que eu achei demais, que é a história do Mudinho. Tu lembra? Que foram pegar o depoimento do assassino mudo. Ah, sim. Essa, sim. cara, essa ali eu achei assim incrível, porque são coisas assim que são surreais na vida da gente, né? Então a minha primeira pergunta é: como é que tu lida com esses casos que tu pega, e que são alguns casos pesados? Tu mesmo me disse um dia que a gente tava conversando assim, saí de um fórum hoje, eu tô acabado. Como é que tu chega em casa e volta a ser o Lisandro, esse cara extrovertido que eu conheço, esse cara que conversa? Como é que tu dissocia? Porque esse poder de dissociação é saúde mental. Como é que tu faz isso? Olha, isso obviamente demorou, né, para conseguir essa capacitação, digamos assim, em conseguir me proteger, digamos assim, né, de situações às vezes bizarras, né, essas situações que muitas vezes não fazem parte do nosso dia a dia. E claro, tô dizendo assim, levar uma vida normal, que não esteja envolvida com criminalidade, com violência, mas dentro da profissão tu trabalhar direto com isso, né? E mais, ter que fazer a defesa de alguém que é acusado de uma situação violenta, né? Às vezes de ultraviolência, né? E conseguir realmente, ainda mais eu, que trabalho muito com energia, com vibração, conseguir não se contaminar dessa energia que pode ser negativa, né? Eu não vou ser categórico que seja, mas situações que podem te botar para baixo, né? Olha, são 20 anos, né? Na verdade, 22 anos já envolvido com isso. E eu só consegui melhorar quando eu comecei a trabalhar o mental bastante. Com meditação, entendendo a ideia da expansão de consciência, né? Ser mais consciente, tentar ter um controle dessas coisas, desse emocional, né? E não deixar o externo tomar conta, digamos assim. É difícil, claro. Eu estou em construção, né? Eu acho que para isso que serve a vida da gente, né? Uma construção. Então, eu tento me proteger e deixando isso lá no fórum, né? Tanto que é muito comum, quando as pessoas conversam comigo, elas, tipo, passaram alguns dias, um mês do júri que eu fiz, que foi um júri pesado, e me perguntam e eu já tenho elementos que eu já não lembro mais. É como se eu tivesse deixado no passado mesmo, mas como uma forma de proteção. Tipo assim, tá, salvei num arquivo, tá lá, agora deu. Agora estamos no hoje, no agora, e seguimos, né? Eu vejo isso também, assim, hoje o pessoal tem um ritmo de vida tão acelerado, que a ansiedade é tanta, que eles começam a absorver o mal, ou absorver aquela ansiedade, aquela energia vibracional, antes de o problema acontecer. Quando tu tá lendo o caso para fazer uma defesa, como é que isso mexe contigo? Pra tu poder... Porque tu me disse, quando eu saio de lá eu dissocio, mas tu tem que entrar. Eu tenho que entrar, E o problema do entrar no caso, gerar a defesa, porque a gente, conhecendo teu trabalho, a gente sabe que é uma defesa técnica. Ela não puxa pro lado emocional, ela vai puxar pra tecnicidade do negócio. E essa dissociação, ela é necessária. Mas, como é que tu faz isso? Porque eu vejo que essa ferramenta que tu utiliza pro entrar e sair do evento, do viver o hoje, do viver aquele momento, pode ajudar muita gente a entender que seus problemas podem existir, mas a gente tem que escolher como a gente vive com ele. Se a gente trava, se a gente se deprime, né? Então essa tua entrada dentro dos processos, esse momento assim, como é que tu faz isso aí pra tu... Opa, agora eu tenho que entrar. Agora eu vou... Agora saiu o Lisandro sommelier, que nós vamos falar daqui a pouco, e entrou o Lisandro profissional do direito, que vai defender um criminoso, confesso, não confesso, ou até vai comprovar a inocência de uma pessoa. Como é que tu faz isso? Como é que tu faz essa escolha de trocar o capacete? Parece que essa foi sempre a minha busca, né? Durante desde que eu comecei. No início era muito comum eu sofrer muito, né?
sofrer muito pela pessoa que eu ia defender, por muitas vezes não conseguir o convencimento de quem ia julgar, né? Que é muito normal. O profissional, não, o advogado, ou mesmo o acusador, ele não tem controle do resultado. A gente não tem controle do resultado, eu tenho controle das ferramentas que eu vou utilizar para trabalhar, né? Então, muitas vezes tu perceber que uma grande dedicação, sem me envolver muito para fazer uma super defesa e não conseguir o resultado que eu queria e me frustrar muito. Isso também eu tive que trabalhar, né? E aprendi, assim, a ser bastante frio calculista, né? Não entrar também no papel da vítima, assim, tentar não entrar... tipo assim, conseguir olhar como um terceiro observador, digamos, o caso, né? E aí buscar as melhores saídas para fazer uma defesa de fôlego, né? Uma defesa que eu considerasse, assim, realmente de alta performance, que é o que eu sempre busquei. E então eu tento ser bastante calculista, tento não sofrer, entre aspas, com a situação, olhar de fora, né? Aí quando eu digo não entrar também na posição da vítima, porque senão eu não conseguiria trabalhar. É isso aí que eu ia pensando numa dizer. morte, numa tentativa de homicídio, por exemplo, né? Uma situação bizarra, ultraviolenta, que eu vou entrar no papel da vítima e sofrer com a família, porque os familiares vão estar assistindo também lá. Então eu tenho que me manter fora dessas posições, né? Penso muito assim que defender não é concordar, né? Então... Eu acho que essa frase é muito importante. Né? Quando o processo vai a júri, a gente tem que perceber que passou um bom tempo de processo, foram colhidas provas, foram, então, provas testemunhais, provas periciais, toda a gama de provas. E se chegou um plenário resolver, estão valendo para condenar ou estão valendo para absolver. Então, se a gente chegou no júri, tu tem uma questão dubitável, é uma dúvida. Foi ou não foi? É dessa forma que aconteceu ou não? Então, às vezes tem situações que tu diz assim, meu Deus, não tenho o que fazer, né? E então eu vou ter que trabalhar com isso. Então, muitas vezes está escancarado que a acusação, por exemplo, tem razão, e eu vou ter que trabalhar com isso. Então alguém pode dizer assim, poxa, mas tu vai defender esse cara com todas essas provas de que ele fez isso? Sim, defender não é concordar. E com esse sentimento eu consigo fazer a defesa de qualquer réu. Claro que também está dentro de um contexto de um direito constitucional de defesa, que é algo, para mim, é algo maior, né? Eu consigo... a intenção positiva, que é o que a PNL fala, por exemplo, conseguir enxergar qual é a tua intenção positiva. A intenção positiva é fazer uma defesa para aquela pessoa que me procurou. E fazer o máximo que puder. Dentro da legalidade, de princípios, obviamente, né? Eu nunca fiz uma defesa fake, nunca alterei provas, nunca. Sempre dentro... posso deitar tranquilo quanto a isso. Mas aí eu procuro entrando, digamos assim, me blindo também de certa forma, né? Como se fosse um médico que fosse operar alguém que ele não gosta, ou que alguém que está sendo acusado, que matou outra pessoa, sei lá, violentamente ou não, e ele vai ter que ser um médico. Não vai poder pessoalizar, digamos, né? Então ali eu sou defensor público, eu não sou o Lisandro, né? Como se eu botasse um... Aí eu sempre brinco, troco o crachá, bota a toga, se transforma. Eu boto a toga e ali eu sou um profissional. Não importa o que o Lisandro pensa, o Lisandro do dia a dia, sabe? Essa dissociação de sentimentos eu pude acompanhar no caso aqui do Bruno e da Lu, né? Quando foram atingidos pela enchente, estavam sofrendo e eles conseguiram mudar o sofrimento deles, ou minimizar um pouco, né, Bruninho? Uhum. Foi ajudando as pessoas, né? Então eles tiveram uma atitude muito positiva, muito legal, e eu vejo essa relação de conseguir controlar o sentimento e conseguir separar o momento, poxa, eu não tenho o que fazer, vou ajudar o próximo. Sim, a gente sofre muito de algumas coisas parecidas assim dentro do jiu-jitsu, que é conseguir controlar o momento, poxa, é ruim, mas vai acabar.
Entende? Então, como tu disse, eu começo o meu processo de defesa ali, eu começo a enxergar como uma terceira parte, e tu sabe que ele é um processo que está iniciado, tu é provavelmente uma das pontas, das finalizações, e a partir dali é outro dia, passado aquele júri, é outro dia, é outro júri, é outra defesa, é outra situação. E aí tu entrou numa questão da programação neurolinguística. Como é que isso aí surgiu? Foi na tua graduação? Foi o interesse de mudar alguma coisa? De trazer esse controle emocional? Porque a programação neurolinguística é exatamente isso. Tu poder gerenciar teus sentimentos de uma forma, teus sentimentos e tuas atitudes, de uma forma a utilizar elas de acordo com a tua necessidade. Isso é te autoconvencer, Como é que tu fez isso aí? Da onde surgiu? Por que isso? Pois é, como defensor público, né, eu tenho contato com muita gente, né, no fórum, autoridades, né, audiências plenárias do júri e, a par disso, professor. Então, muito mais gente com contato. Teve épocas que chegava a ter 200 alunos por semestre, né, então muita gente mesmo, pós-graduação também, então é muito contato. E eu já fazia algum tempo que eu tinha ido para uma linha de mais estudo do autoconhecimento, né? Comecei a meditação para superar a ansiedade, né? E de repente surgiu assim a oportunidade de fazer um curso de autoconhecimento que era um preparatório para programação neurolinguística. Inclusive eu fui para Belo Horizonte, no interior de Belo Horizonte, e fiz um curso lá que chamava SER, né, S-E-R, tá, do Instituto EINAI. Posso falar, eles são fantásticos. E com o meu professor foi o professor Anderson, né, com practitioner, né? E depois, aí sim, depois dessa introdução que a gente trabalhava com medo, trabalhava com alegria, a gente trabalhava com toda essa gama de sentimentos, digamos assim, que nos tomam durante o dia, assim, né, que são normais. Trabalhar sentimentos. E depois tinha um curso de imersão daí no interior de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que eram 8 dias em programação neurolinguística. E justamente trabalhar a interação, a comunicação, que tem tudo a ver então com o que eu faço na minha vida, né? E a comunicação não só profissional, né? Mas a comunicação em relacionamentos próximos com os filhos, né? Como companheira ou esposa, como namorada, vizinhos, todas nós aqui, né? Toda essa comunicação do dia a dia. E também o controle de emoções, né? A gente não tem o controle a não ser da gente, né? Então, fui trabalhar muito isso. E aí fechou tudo. Para mim isso tinha que ser tipo uma disciplina de direito, tinha que ser uma programação neurolinguística, não só para o direito, isso vale para tudo, né? Talvez no colégio isso já tivesse que existir, né? Porque tu vai trabalhar a alta performance, você vai trabalhar como se comunicar e comunicar bem. A ideia de que se eu me comunico e alguém não entende o que eu me comuniquei, o problema não está na pessoa, o problema está no comunicante, né? Se eu não consigo me fazer entender numa aula, numa audiência, num júri, com meu filho, com a minha filha, com a pessoa que eu porventura tenho um romance, o problema está em mim, né? E não no ouvinte. Eu tenho que transformar isso. E isso auxilia muito no meu plenário do júri, por exemplo. Vamos falar o que eu mais faço, né? Semanalmente. Fazer um júri e fazer com que 7 pessoas que não conhecem o caso praticamente, né? Porque ficaram sabendo naquele momento o caso criminal. Eu tive acesso a todas as provas com, quem sabe, meses de antecedência. E aquelas 7 pessoas tiveram esse conhecimento agora. E elas provavelmente não sabem nada de direito penal e nada de processo penal. Então eu preciso me fazer entender. E para mim a programação neurolinguística foi o grande instrumental para isso, né? Mas assim que eu conheci, foi meio aleatório até. Isso caiu no meu colo e eu disse, é isso que eu preciso. Aí tu disse uma coisa no início ali, que tu acredita nas energias, e a gente já conversou sobre isso em outros momentos, né? Então, teoricamente, tudo é para ser no momento que deve ser.
se a gente for considerar essa questão das energias, vai vibrar para aquela situação acontecer, né? Da mesma forma que vibrou para a gente conseguir chegar aqui hoje para conversar sobre isso aí. E o que isso teve a ver agora com a parte que mais me interessa, porque eu já te conheço? Como é que tu chegou no interesse de ser sommelier, de me indicar um bom vinho, de a gente poder trocar aquela figurinha no fim de semana, ó, que eu tô bebendo e tal, daí tu, isso é vinagre. Como é que tu chegou nisso? Isso aí veio de um hobby, veio do teu prazer, veio do dia a dia, veio desses teus contatos, me disse, eu fiz o curso e tal, mas da onde, cara? Porque uma coisa assim, eu consegui chegar numa situação, tipo assim, vou perguntar pro Bruno, como é que tu chegou a querer ser barbeiro? O que te trouxe esse interesse? Acho que eu nunca te perguntei, né, Bruno? Cara, eu acho que tu nunca me perguntou isso, não. Acho que não, mas... Então, a grande questão é o porquê. Sim. O Bruno, nós temos uma diferença grande de idade, mas a gente tem muito interesse em comum, certo? Só que não é só isso que nos atrai, eu acho que a energia nos trouxe até aqui para que a gente conseguisse gerar essas nossas conversas hoje, essa nossa interação. E eu te pergunto, cara, da onde? Eu me interesso muito por esse assunto sommelier, vinho, apreciação, degustação, gourmetização, eu curto isso. Como é que isso aí caiu pra ti? Que hora foi isso? Eu tava sentado em casa me recuperando de um júri e pensei, amanhã eu vou fazer um curso de sommelier. Como é que tu chega numa questão disso? E pra ser um sommelier internacional, e eu sei que tu tá indo a Mendoza daqui uns dias, aí vai passar 7 dias dentro das vinícolas lá. Cara... É uma grande imersão que a gente vai fazer. Dentro do barril, né? Uma imersão no barril de vinho. Em primeiro lugar, claro que são anos já que eu fui estudar budismo também, né? Meu pai é espírita, minha mãe assim é uma cristã praticante, de muito na igreja também, e eu acabei indo bastante pro lado espírita. Eu sou de leve, assim, digamos, eu flutuo, assim, né? Sem problema nenhum. Não tenho qualquer problema com crenças, com religiões. Acho que tudo é válido, desde que seja em favor do bem, né? Então, eu flutuo, assim, e aí eu comecei a estudar muito essa história da meditação, comecei a meditar muito, comecei a trabalhar muito também mas acho que desde sempre, com atração, com lei da atração, com concretização de teus sonhos, né, daquilo que tu busca. Então, por isso que eu penso assim, não é só a energia de quem tu vai encontrar, ou do lugar, né, mas tu construir essa energia. Porque senão pode ser assim, encontrei uma pessoa que não estava bem e fiquei mal, né? Isso acontece comigo. Encontrei uma pessoa que estava muito para baixo, e então eu fiquei irritado, e agora eu tô irritado. Então a pessoa deixa que o externo tome conta dela, né? Então claro, por isso que eu uso a meditação, e eu repito isso porque isso faz parte da minha vida e me transformou, né? Eu consegui, por exemplo, superar a ansiedade com isso, eu consigo ficar muito tranquilo em situações difíceis, como, por exemplo, ter que falar para grande público, né? E sustentar uma tese, né? E convencer pessoas, quer dizer, tu precisa estar muito centrado. Então eu acredito que tu consegue te blindar, tu consegue controlar o teu interno. É difícil, né? É só pensar o que a gente... Eu, por exemplo, fui tomado de uma tristeza muito grande no mês de maio por tudo que aconteceu com pessoas que eu conhecia, né? Pessoas desconhecidas, né? Fico sabendo que o Bruno também passou por isso, eu não conhecia isso. Tentei ajudar da forma que eu podia, né? Não fui pro front, assim, mas tentei auxiliar. Inclusive, abriguei um amigo meu lá em casa também com seu cachorro por um período, e isso foi um período de muito sofrimento, né? E talvez, eu digo que seria mais uma compaixão, né? Uma empatia muito grande, mas a gente tem que tentar, assim, ajudar e não sofrer, né? Porque senão tu trava, né? Mas realmente acho que foi um mês atípico pra gente, assim, pra todos que passamos por isso, seja diretamente, seja indiretamente, acompanhando tudo. Mas eu normalmente, agora, pensando assim, o último plenário do júri que eu vi, isso foi dia 30 de abril,
né? Foi a última vez que a gente praticamente trabalhou, o fórum reabriu ontem, né? Trabalhou presencialmente. E o réu chorou o júri inteiro, a família chorou o júri inteiro e o plenário tava todo mundo assim, cabisbaixo. Foi um dos dias que eu realmente fiquei afetado, né? Acho que foi quando a gente conversou, né? Que o pai, segundo ele, sem querer, teria feito um disparo de arma de fogo dentro de casa e acabou matando seu filho de 4 anos. Maravilhoso a criança, né? E a família perdoou, né? A mãe mesmo da criança perdoou e realmente o júri foi bastante complicado. Então esse foi um júri assim que me afetou, apesar de eu me proteger, foi muito forte a carga emocional, né? Mas eu acredito assim, então, que tu consegue não te afetar, digamos assim, com os ambientes ou pessoas que tu vai encontrar desde que tu esteja bem, né? E aí, então, digamos que tu carregue a tua energia. Como tu disse, né? Às vezes acontece isso comigo. Digamos, eu vou numa aula lá, encontro alguém que tá lá, sei lá, irritado com uma coisa, te passa aquela irritação e tu consegue te auto-blindar, né? Digamos assim. Então essa é a história da energia, né? Trabalhar sempre isso. Mas é sempre. É nunca Manter baixar alerta. a guarda. Exatamente, nunca baixar a guarda. Nunca baixar a guarda. Porque uma notícia que tu ouve, e infelizmente o noticiário cresce em cima disso, as mídias crescem em cima dessas 1000 coisas que acontecem na sociedade todo dia, como uma guerra no Oriente Médio que parece que é aqui do nosso lado, né? Uma guerra da Rússia e Ucrânia que também parece que é aqui no estado vizinho, né? Essa polarização política que acaba também chegando em a gente, e então é muito comum que você vai entrar nesse ambiente de bélico, né? Esse ambiente bélico, tá? Então aí que eu acredito que a gente tem que se proteger, de repente tiver que até parar de ouvir no mídia, de participar de mídia, de compartilhar, a internet etc. aproximou, né? A internet te traz a informação. Traz muita informação, né, boa, mas traz também informação imediata, né? Muito, mas a internet como que aproximou a gente de lugares que a gente não tinha, né? Porque guerra no interior do Oriente Médio já existe há milhares de anos, né? E agora a gente sente de uma forma diferente, né? Eu acredito que isso que a gente passou nesse último mês foi uma coisa que mostrou mais ainda como aproxima, né? Porque a gente teve relatos não, muitas pessoas vieram de outros estados, né? Para ajudar, né? Então é um tipo de reação que também as pessoas têm, né? De querer ajudar, que mostra como realmente a mídia digital ela aproxima as pessoas das situações como não aproximava antes, né? Então realmente a gente tem que blindar. Eu lembro quando a gente passou pela situação lá, a gente decidiu ajudar a galera. E como era um momento muito difícil, a gente ficava muito realmente na rede social. Cara, não tinha o que fazer, né? Tu tava fora de casa, tu tava querendo ajudar e a única coisa que tu tinha na mão era a rede social pra ter informação ou pra tentar ajudar quem tava. Até porque a galera tava usando isso, né? Postando vídeo e coisa pra poder... Muitas pessoas foram ajudadas e salvas por causa das redes sociais, né? Grande parte das coisas aconteceram por causa disso, né? Mas ao mesmo tempo separar isso é muito complicado, né? Eu lembro que a gente ficava até as 3, 4 horas, às vezes 5, às vezes virava a noite vendo vídeo, cara. Tipo, primeiro que não consegui dormir por não estar em casa, e segundo, vendo vídeo, então tu fica louco ali, porque tu fica tipo, meu Deus, tem coisa que tá na tua mão, tem coisa que não tá. A gente ajudou na linha de frente, mas a gente não ajudou em resgate, a gente ajudou mais na parte da doação, mas a nossa vontade era querer estar lá no resgate, só que tipo assim, tem coisa que não dá na tua mão, entendeu? Então... E acima tem gente que às vezes nem conseguiu estar na linha de frente na parte da doação, talvez só conseguiu mandar porque realmente ele não consegue, mas talvez queria estar fazendo mais, e tem gente que estava talvez fora do estado que não conseguiu fazer nem nada, talvez tem gente que não tinha dinheiro nem para doar, mas queria, entendeu? Então... E o próprio auxílio, a própria pessoa que vai prestar auxílio também precisa cuidar do emocional, né? Porque... tu te depara com situações às vezes tão diferentes do teu dia a dia também, e de situações tão trágicas que tu não segura teu emocional, né? Que é aquela que eu tô falando do externo te tomando. Por isso que a gente tem que estar sempre se protegendo, né? Ajudar, claro, óbvio, mas também se proteger com o emocional, né? Eu tive uma conhecida que realmente ela sofreu bastante, estava na linha de frente, e chegou uma hora que ela disse, meu Deus, tô zero energia, assim, né? Mas agora voltando do que eu ia chegar,
como que foi? Eu sou um bebedor de vinhos, assim, como sou de cerveja, né? Sempre normal, como de água, né? Whisky, gosto de sempre fui, assim, uma coisa mais social, né? E aí eu tenho um amigo que tem o mesmo nome que eu, que é o Lisandro Spor, e ele fez um curso de sommelier e acabou vindo passear aqui em São Leopoldo e passou uns dias ali na minha casa e acabou que ele começou a desenvolver, sempre falar sobre os vinhos, falar sobre a história, né, de uma uva, por exemplo, no Malbec, a história de países, assim, a gente começou, eu achei legal, poxa, tu pega um vinho aqui e tu sabe explicar sobre o vinho. E aí acabou que eu lembro que a gente estava tomando vinho, pô, que curso que tu fez? Eu quero fazer esse curso aí. Quero beber dessa fonte. Ele disse, olha aí, a Associação Brasileira de Sommelier aqui do Rio Grande do Sul, a BSRS, eu abri, estavam abertas as inscrições, eu disse, não, isso é sinal, né? Só pode ser sinal. Pra mim o negócio. Aí já me cadastrei, no outro dia me inscrevi, o curso ia começar dali um mês, e aí me inscrevi e fui. Presencial mesmo? Presencial, Legal. podia fazer o virtual em Bento Gonçalves, basicamente, mas também tem em Flores da Cunha, aulas. Aí uma vez por mês, né? Um fim de semana todo de aulas, assim, com degustações, uma imersão completa no mundo, assim, do vinho, né? Todos os países. E, poxa, Itália, França, Argentina, Espanha, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, que a gente foi pelo mundo todo, sabe? Alemanha, então foi descobrir tudo isso. E aí a gente também criou um grupo de amigos dentro, né, do curso. Tem pessoas que acabam se aproximando um pouco mais. E daí fizemos uma confraria entre 7 desses colegas. E agora temos reuniões sazonais, né, provando grandes vinhos, assim, do mundo. E que é uma forma, né, quando tem uma confraria tu consegue beber esses grandes vinhos, porque daí tu faz uma soma de esforços econômicos, né, porque tem coisa que tu não consegue comprar individualmente, quer dizer, a não ser que tu vá gastar bastante teu orçamento, né. E, por exemplo, tem um vinho francês, um Petrus, que um dia eu quero provar, que tá 60 mil reais, né, então, que é o Petrus, mas não chegamos nesse nível ainda. Mas... O negócio é aumentar a turma. O negócio é aumentar a turma. Não, mas aí diminui a dose. Esse eu imagino tomar um dia na França. Né? Diminui a dose, é verdade. Diminui a dose. E tomar um vinho lá em Bordeaux, assim, conseguir chegar numa bodega lá e tomar, ainda que seja só um pouquinho, só pra ver como é que é. E aí, inclusive, daí agora 4 desses sommeliers, né, que somos da confraria, vamos a Mendoza de caminhonete. Vamos então fazer uma imersão em Mendoza, na Argentina, né, com os melhores vinícolas. Foi assim que eu conheci, foi muito aleatório. Caiu no meu colo, assim como a PNL. E eu sempre penso, porque quando eu descobri a PNL, eu tinha me apresentado uma amiga, e a gente começou a falar, daí a pouco ela falou sobre aquele curso SER, e disse, olha, vai ter o curso, tu não quer te inscrever? Ele é lá no interior de Minas, tu quer ir? Né? E eu pensei assim, poxa, uma semana eu me apresento essa garota, fantástica, assim, uma advogada, que é a Gi, tá? Aí depois ela me pergunta se eu quero fazer aquele curso sobre um assunto que eu tinha adorado, que ela me contou, tava aberta a inscrição, eu digo, pô, isso é sinal, cara. Não, o cara na minha frente aqui, eu conheço, na outra semana tem o curso, e adorei, vou fazer. E aí veio a PNL. E essas coisas mudaram a minha vida, né? Mudaram a minha vida, assim. E aí um amigo meu fala do curso, o curso está aberto, a inscrição, vou fazer. E mudou minha vida. Porque agora eu vou viajar com pessoas muito bacanas, vou para um lugar que eu queria conhecer. Então, eu acho isso também, né? Tu conseguir estar atento para as coisas que estão passando. Passou o cavalo encilhado, pega ali. Eu ia usar exatamente isso. Porque o cavalo passa encilhado. Não é só uma vez. Você tem que aproveitar a passagem dele, né? É. Porque chega aquele momento, interessei. Eu sempre brinco que tinha uma piada, né? Só que agora não é mais o momento de fazer esse tipo de piada. Que estava dando uma enchente, e aí o padre sobe no telhado da igreja, e aí vem o primeiro barqueiro para salvar ele, e o padre diz, não, Deus vai me salvar. E não sobe no barco. E aí a água chega mais perto do telhado da igreja, ele precisa subir na torre.
Quando ele tá subindo na torre, passa o segundo barqueiro. E ele diz, não, pode lá salvar outras pessoas porque Deus vai me salvar, né? Aí a água chega no sino, ele sobe lá em cima, no último pico, lá no para-raio da torre. Vem um helicóptero e ele diz, não, Deus vai me salvar. E aí a água passa e mata ele. Ele chega no céu e diz, pô Deus, por que não me salvou? Ele diz, mas eu te mandei 3 opções, 2 barcos e um helicóptero, meu. tu que não aceitou. Então é a questão da oportunidade. É bem simbólico. Peço desculpas, não é o momento desse tipo de piada, mas para contextualizar. Não, a gente bem tem que, mesmo. Né? porque a gente tem que aproveitar o momento, né? Porque de tudo tu vai tirar no mínimo um aprendizado. O cavalo passar, a oportunidade batendo na tua porta, como tu disse, o cavalo passar encilhado, ele tá passando a toda hora. Às vezes a gente não tá vendo porque a gente não tá na vibração certa, a gente não tá no momento certo para aquilo, talvez não seja para nós aquele encilhamento, aquele cavalo, aquela oportunidade não seja exatamente o que a gente precisa, né? Mas aproveitar o momento, ter esse tino, tem muito a ver com tu estar centrado no que tu quer, né? Então, essa mudança que tu teve na tua vida e que eu fico te imaginando, eu não te conheço há muito tempo, tu sabe disso, né? Mas que tu vem me relatando do sofrimento, da ferramenta, eu acho que é isso que hoje a população do estado está precisando. Além da doação, de reconstruir sua casa, começar a criar ferramentas, porque já se sabe que transtornos de déficit de atenção, ansiedade, são males que estão afetando diretamente a nossa população. E agora, além da ansiedade, a frustração, a tristeza, o caminho para a depressão, então nós precisamos ter cada vez mais centros, formas de apoio a essa população que está atingida, direta e indiretamente, como tu disse. Mesmo quem está sendo... quem ajuda, quem auxilia, precisa de socorro, eventualmente, né? Precisa recarregar essa bateria. E eu acredito que muitas vezes tu precisa de uma pessoa que diga para outra que ela tem essa capacidade de fazer uma reconfiguração mental, né? Apesar de tudo que aconteceu, né? Um recomeço e precisa que alguém veicule isso. Porque se alguém não tivesse me falado, por exemplo, com relação a expansão de consciência, né, de mudança, de busca de autoconhecimento, provavelmente eu ia continuar sempre na mesma, digamos, né? Então, às vezes pode ser que pessoas acham um absurdo, como assim trabalhar a mente? Trabalhar a mente para prosperidade, para abundância, para conseguir superar situações, perceber que o que se dá para evoluir com uma situação tão trágica quanto essa, né? E dar um salto de qualidade de vida, um salto quântico, né? Eu acredito que a gente somos seres quânticos, que é justamente a energia, né? E dar esse salto de qualidade e aproveitando uma situação tão difícil para ter um salto, né? Que eu acredito que essa é a razão dos percalços da vida, que a gente vai melhorando, né, cada vez mais, e todos estamos em construção. Se eu não pensar, a gente está vivo, a gente está em construção, né? E na minha ótica, por aí, né? O que eu vejo também, assim, que muitas vezes a pessoa não está preparada para entender que ela precisa de ajuda. Eu vejo muito isso no meu dia a dia, que não tem nada a ver com sofrimento de terceiros. O máximo de sofrimento que eu enfrento, assim, eu sempre digo, é quando eu ocasiono o sofrimento no tatame ou quando o sofrimento é ocasionado em mim. Eu brinco. Mas às vezes a pessoa não quer ser ajudada. E tem muito desses memes de internet hoje, mas que refletem um pouquinho da realidade que eu sou homem, ninguém se importa comigo. Eu sou homem, ninguém se importa com o que eu tô sentindo, né? Eu sou homem, eu tenho que ser forte. Só que esquece que para tu ser forte, tu tem que estar de bem contigo, porque senão tu vai usar a tua força pro lado errado, né? O lado the dark side of the force. Então nós vamos usar a força pro lado que não seria o adequado. E esse autoconhecimento, que eu acho que é uma das coisas que eu também busco. Eu te comentei já, comentei pro Bruno, que eu fico sempre procurando evoluir e sair talvez do meu umbigocentrismo para começar a enxergar, me enxergar também de fora. E quando tu começa a te enxergar de fora, pelo que eu noto com as pessoas que eu converso, nossa vida fica muito mais tranquila.
Porque tu começa a ter oportunidades, novamente, de encontrar soluções de problemas que talvez nem existam. Tu falaste ali antes de controle. Sobre o que a gente tem controle de verdade? Só sobre a gente, né? E nem sobre a gente, porque nós vamos sair ali fora e a gente não sabe o que tá reservado pra gente a partir daquele momento, né? Uma vez uma pessoa me tem disse... a imponderabilidade, né? O imponderável. Não sei o que vai acontecer quando dobrar a esquina, né? Exato. Uma vez o cara me disse assim, tu acha que tu é muito controlador, né, Alex? Eu disse, eu sou extremamente controlador, eu gosto de controlar o horário, o início, o fim, ser o centro da atenção. Eu disse, não, faz uma listinha pra mim de tudo que tu controla de verdade. Na minha lista só tinha eu controlo o que eu estou escrevendo. Era a única coisa. Isso se não falhasse a caneta ou não rasgasse o papel. Então, de verdade, a gente controla muito pouco. Mas a gente tem o poder de escolhas, né? E essas escolhas, hoje, elas são afetadas pelo que a gente está vendo nas mídias. Dentro do teu dia a dia, Lisandro, como defensor público, como é que tu vê essa questão da mediatização, de transformar eventos, tipo um julgamento, num show? Como tu vê isso numa influência dentro da tua vida e para a sociedade? E depois eu quero te replicar essa pergunta. Como é que tu vê essa questão hoje também de fazer um culto à marca? Vamos dizer assim, eu tenho amigos que bebem lá o vinho reservado da Santa Helena, lá do Chile, Santa Helena, reservado. E se consideram que são sommeliers, porque eles estão só vendo uma bandeirinha do Chile, né? Como é que isso reflete a realidade dentro dessas tuas duas vivências hoje? Vamos esquecer a programação neurolinguística, vamos esquecer a questão da meditação, do autocontrole. Como é que isso reflete? A mídia, o querer ser, o querer aparecer, a dramatização, como é que isso tem influenciado hoje tanto o processo judiciário quanto esse nosso mercado enológico aqui, que eu me interesso muito também? Sim, olha... Primeiro, as pessoas que lidam, né, com o processo judicial, e vamos ficar num processo penal, né, mais especificamente, são gente como a gente, né? Ninguém, ao menos ainda, ninguém é robô. Por mais que a gente fala sobre inteligência artificial, que está entrando nesse meio, né? Todos somos pessoas, todos somos sujeitos a sermos afetados pela mídia, né? Para o bem ou para o mal. Como estava dizendo antes, Bruno, a mídia é muito importante no sentido informativo, no sentido de fazer com que a gente junte forças para melhorar a situação de pessoas que foram afetadas, né? Buscando doações, indo para o front, ajudando, indo com barcos, né? Quer dizer, olha que baita trabalho com caminhões, né? E olha que desprendimento, né? Tu largar tudo, toda a tua vida para ir ajudar, isso é sensacional, assim. E de outro lado também a mídia pode ser num aspecto negativo, né? A espetacularização da tragédia, porque a gente sabe que isso existe, quer dizer... Quando tu vê, por exemplo, que uma mídia vai e faz agora um resumão de tudo que aconteceu em maio, me parece que quer continuar naquela informação, quer continuar naquela notícia, termine, porque aquela notícia tá rendendo Sim. espectadores, né? Então, quer dizer, algumas mídias não partindo para superação, vamos passar... né, disso assim, mas querendo ainda, digamos que, entre parênteses, lucrar com isso, tá? Então pode ser pro bem e pro mal. No meu trabalho no dia a dia, é óbvio que a mediatização da violência, por exemplo, né, isso vai ter um efeito em quem vai julgar, né? Porque eu vejo muito assim, isso a gente conversou já algumas vezes. Antigamente, quando eu era criança, eram os programas de super-heróis. Tinha os Changeman, os Batman, o Rin-Tin-Tin, não sei o quê. E a gente torcia pelo herói. Tinha um programa lá dos dois policiais que andavam de moto lá. Não me lembro o nome do programa que era. E a gente torcia pela polícia, né? E hoje eu começo a olhar a TV, eu tenho um certo asco de algumas coisas, e não é uma coisa assim... Peaky Blinders. É muito legal. Tu te envolve, mas tá torcendo pelo bandido, pelo lado errado. La Casa de Papel.
tu tá torcendo pelo bandido, pra que o bandido se dê bem. Coringa. O Coringa, meu anti-herói predileto, nem chama ele de vilão, né? Mas tu tá torcendo pelo anti-herói, tu tá torcendo pelo vilão. Tu passa, assim, a assistir um vídeo de super-heróis, como diz minha esposa, eu torço pro Thanos. Eu acho que o Thanos tá certo, sabe? Quando tu começa a ver que existe esse mercado, e esse é um mercado que aflorou, do menino não querer mais quer brincar de polícia e ladrão, mas ele quer ser o ladrão. Ele quer ser o bandido. Da menina querer ficar com o bandido. Eu acho que tu enfrenta algumas coisas de júris, de violência lá. Da menina querer ficar com o bandido porque ela acha, além de bonito, de ostentação, acha que ela consegue mudar o bandido. Né? Pode ser também. Então tu acha assim, poxa, como isso influencia na opinião pública? Tu acha que isso já influenciou algum júri teu? Com certeza. Eu até penso assim que a exploração mediaticamente da violência, ela acaba sendo um prejuízo para a defesa normalmente, né? Normalmente, se você tem um crime de grande repercussão que aconteceu, por exemplo, apareceu globalmente essa semana, tá? Um crime violento que pode ter acontecido no centro do país. Isso vai ter um efeito, mas que foi explorado mediaticamente, em jornais, né? Digo assim, não só uma mídia que nós estamos acostumados, assim, mas também aquela mídia que todo mundo vê, né? Que, tipo, meus pais lá em Santo Ângelo vão ver na TV, por exemplo, né? Então, uma coisa assim que atinge toda a sociedade. Se eu tiver o júri na terça-feira que vem, isso vai afetar o jurado na hora de decidir. Talvez um sentimento assim, olha o que aconteceu lá, porque aí talvez o acusador fale e explore isso. Olha o que aconteceu lá, vamos deixar acontecer isso aqui também, que tá na hora da gente fazer justiça. Então, deslocar, aquilo que eu queria que fosse feito naquele caso vai ser feito nesse aqui. Então essa é uma influência da mídia numa decisão de um jurado, por exemplo. Política, mas pode afetar o juiz também, o próprio. Vai sendo meio que vai ter que ser político para poder driblar a situação que acabou. Porque a gente sabe que a grande maioria dos casos não vai pra mídia, né? Só os que realmente eles precisam que vá, né? Em muitos casos que não vão pra mídia, que talvez não vão vender o quanto que eles precisam que venda, né? Não vão pra lá. Até esse caso que tu tinha falado do pai, por exemplo, um caso, se a gente for analisar, é um caso bem, né? E eu não lembro de ter aparecido na mídia, né? Um caso assim, né? Ele apareceu rapidamente, eu acho. Mas acaba sendo rapidinho e tal, eles não batem muito em cima, não é uma mídia mais expandida pro Brasil inteiro, né? Mas eu acho que realmente, né? E daí acaba batendo pros caras conseguir. Vamos. Porque nesse caso ali é mais um caso de história triste do que de atração de um crime pensado, de uma atuação criminosa. Ali foi um acidente, um acaso, um incidente, foi algo desse gênero, né? No máximo que daria seria um daqueles episódios antigos que dava depois do Fantástico lá, mas tu pegar um caso aí de uma Richthofen, que já deu 2 programas... Teve um caso no Hospital Centenário, Isso. Que foi julgado agora em dezembro, em que as pessoas teriam entrado para executar um rival e ele tinha sido transferido de quarto e eles chegaram no quarto e acabaram executando com 18 tiros lá uma pessoa que estava ali porque tinha se acidentado no trânsito. Só que estava na cama do cara que era para ser morto. E isso teve uma repercussão nacional, né? Assim, o júri foi em dezembro, eles foram condenados a recurso pendente, mas foi muito mediatizado. Então, quer dizer, tu sabe que o jurado, quando chega ali, ele provavelmente já leu sobre o caso, ele já formou uma opinião, e essa opinião muitas vezes é do jornalista. Sim. Né? Então, vai ter um efeito? Vai ter um efeito, né? Com certeza. E daí outro tinha falado, além de processo, tinha falado... Não, é que quando eu falo contigo do júri, teu semblante retrai. Mas quando a gente fala do vinho, teu semblante abre. Né? E eu te perguntei da mesma coisa. Como a mediatização da marca, mesmo uma marca ruim, um vinho ruim, traz esse conceito, por exemplo, assim, tô tomando um reservado lá do Conte e Toro, que na verdade tu sabe que é uma mescla, alguma coisa assim, e o cara lá que gosta de ostentar diz, tô tomando um vinho chileno, tô tomando argentino, mas na verdade não tá. Como descobrir qual vinho é bom?
que é reservado, reserva, o vinho, o que é a uva melhor, como é que eu, cidadão comum que toma até querosene, vou poder degustar. Eu descobri um Taná de Mendonça, que eu te mandei as fotos lá, que eu me apaixonei, entende? Aqueles da Vinícola Aurora lá, o Honorato e suas séries ali. Cara, me apaixonei, nunca tinha tomado um Taná na minha vida, porque eu tinha preconceito do tanino. Conheço tanino de outras fontes, né? Eu tinha esse preconceito, vai me repuxar a boca, tem aquela questão, eu não sei se chama acidez e tal, mas hoje... É o tanino, né? Isso, dá uma coisa... Mas hoje, Elisandro, se tu fosse fazer uma indicação assim, por onde eu devo começar? Eu devo sair pro vinho reservado chileno ou eu vou ter alguma coisa boa aqui em Bento? Aqui a gente tem coisas maravilhosas. E eu vejo um preconceito, principalmente do gaúcho nesses vinhos, assim. Eu só vejo gente olhando lá, chileno, uruguaio, blá, 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 blá. Eu era um pouco preconceituoso, inclusive, antes de conhecer, né? E hoje em dia eu adoro ir a Bento tomar vinhos, adoro a Flores da Cunha tomar vinhos nossos aqui, né? E... talvez porque eu justamente fui conhecer, né? Fui conhecer, aprender tecnicamente. Mas voltando ao que tu tinha falado antes, em primeiro lugar, não tem vinho ruim. Tem um vinho que tu gosta, tá? Vamos pensar, tirando a tecnicidade, assim, né? Tu gosta de um vinho? Ótimo. Eu levei na casa do meu pai, lá em Santo Ângelo, vinhos premiadíssimos. Vinhos maravilhosos de outros países, por exemplo, e mesmo vinhos aqui, premiadíssimo, né? A gente tem aqui, né, no Vale dos Vinhedos, a gente tem vinhos premiados mundialmente, né? E eu levei um super vinho, por exemplo, e ele queria tomar um vinho de garrafão, de mesa, e para ele aquele é o melhor vinho do mundo. E não me vem com outros vinhos, né? Então, gosto, né? É o gosto. Não... Então, a primeira coisa seria assim, vinho bom é o vinho que tu gosta. Se você gosta de um reservado chileno, tranquilo. Quando tu começa a querer, então, ter um pouco mais de técnica, aí e tu vai conseguir o instrumental para isso, então tu vai começar a olhar com outro olhar. E da mesma forma, pode ser que tu chegue assim, olha, Lisandro, eu gosto muito da Taná, né? Aí... eu, por exemplo, gosto de Malbec, assim, Cabernet Franc, né, Sauvignon, entende? Tu vai aprendendo e tu vai conseguindo individualizar esses vinhos, então tu vai descobrindo todo um novo mundo, né? E daí vai continuar sendo o que eu gosto, mas eu posso fazer uma análise de vinhos, né? Eu gosto mais de Malbec do que, por exemplo, Cabernet Sauvignon. Mas eu sei fazer uma análise. Se eu vou tomar um vinho Cabernet Sauvignon, vou ver as qualidades, vou ver tudo que acho importante. Outra coisa é se eu for trabalhar com isso, por exemplo, se eu vou ser um sommelier num restaurante, aí tu chega lá assim, olha, eu quero pedir aqui uma costela uruguaia e eu quero um vinho bom para isso. E daí eu te apresento um Taná, por exemplo, que é um vinho mais encorpado, uruguaio, para harmonizar. Então, aí vai entrar meu trabalho técnico, né? Eu não faço isso, não trabalho com isso, né? Mas eu sou assim... eu sou assim mais... Não sou profissional, digamos, no sentido que não estou trabalhando nisso. Agora, tu chegar assim, dizendo, vamos harmonizar aqui um risoto, né, sei lá, com gorgonzola e pera. E aí eu vou te dar uma indicação, né, pelo que eu conheço, pela minha técnica. Pode ser que tu não goste do vinho que eu vou te indicar, né, entende? Daí a gente vai treinando, ver o que tu gostaria. Não sei se eu me fiz entender assim. Sim. Então eu quero dizer assim, que vai ter o vinho que o Alex gosta, ou eu vou te apresentar várias uvas, tu vai dizer assim, Cabernet Franc, que é menos encorpado que um Malbec, não, quero um Malbec. O Bruno também vai dizer assim, vamos pegar aqui o vinho branco, que te bato, quer um vinho branco. Eu era apaixonado por vinho branco, cara. Um vinho branco que seja assim, mais encorpado, que tenha mais aromas, ou tu quer uma coisa bem mais levezinha, bem beira de piscina. Aí tu vai descobrindo aquilo que tu gosta, e daqui a pouco tu já tá indicando, né? Acho que tem então a ver um pouco com a personalidade da pessoa também, né? Por exemplo, exatamente. Eu gosto de beber tal vinho e não tenho interesse nenhum em conhecer outros. Não, eu tenho, por exemplo, tu bebia vinho,
começou a ter interesse de beber, de conhecer outros, beber outros, e aí foi atrás do conhecimento e eu cada vez quis mais conhecimento a respeito disso, e talvez tenha um vinho que é preferido teu, mas se tu gosta muito de conhecer novos vinhos porque tu tem essa identificação de querer ter o conhecimento técnico, e eu acho que tem mais a ver com isso, né? Vai ter aquela pessoa que daqui a pouco vai fixar num vinho ali, eu gosto de beber esse vinho aqui, pronto, é esse que eu gosto de beber, e não me interessam os outros vinhos, e aí vai ter aquela pessoa que vai estar sempre querendo beber alguma coisa diferente, né? Assim como outras bebidas e pode também, né? entrar o ego, assim, né? Pode ser que tu chegue num lugar e te ofereçam vinhos e tu diga, não, quero aquele. Aí o papel do sommelier, por exemplo, se a pessoa chega e quer comer uma comida oriental, asiática, quer comer uma comida japonesa, por exemplo, e aí pede um vinho tinto, mas em tese não harmoniza, mas pode ser que para aquela pessoa ela goste, né? O profissional vai dizer, olha, não quer experimentar um espumante, um vinho branco, né? Para fazer a harmonização que seria perfeita, né? Porque pelo que a gente sabe, pelo que eu já degustei, pelas aulas que eu tive com professores incríveis da ABS, o vinho tinto não vai harmonizar bem com a comida japonesa. Eu posso fazer a harmonização? Eu posso o que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser. Eu posso chegar num restaurante e pedir isso, né? Agora, talvez eu não consiga a melhor experiência com isso. E aí que é o papel. Pode dizer, olha, o Alex chega e fala isso, olha, dizendo, não me venha com espumante ou branco, eu quero tomar um taná e comer comida japonesa. Eu vou dizer assim, não, tudo bem, pode, mas talvez a experiência não seja a mesma, que poderia ser de muito mais alta qualidade. Esse é o papel do profissional, né? Te dar essa indicação e claro, sempre respeitando a pessoa que vai comer, que vai beber, né? Eu acho isso fantástico. E eu tento não ter mais uma das coisas, né? Ego no bolso. Isso, não, tudo bem, então seja feita a vossa vontade, né? Eu quando mais novo, por uma questão cultural, meu pai gostava muito de vinho branco, eu aprendi a tomar vinho branco com ele. Tomava vinho branco com qualquer coisa, com pão com manteiga, com carne vermelha e tal. Daí tu começa a ver assim, mas vai harmonizar melhor a carne vermelha com o tinto e tal. E eu comecei a aprender. A gostar mais de alguns acompanhamentos. E hoje eu fiz uma coisa que eu até nem sei se era o mais indicado, mas eu quero conhecer vinhos diferentes, e eu assinei uma daquelas revistas de vinho, que manda 4 exemplares, nem sei se eu vou ter tempo de tomar tudo isso. Então acho que vale a pena, sim, pra quem tá se arrastando. Vou marcar. Vieram 4 tintos, um Cabernet, fazer uma assinatura assim, né, que você vai receber os vinhos da empresa. É bom porque eles vão te dar eles vão te mandar os vinhos com todas as informações, e eu diria que quando tu quer receber tu não tá muito preocupado em ir atrás descobrir. Então diz, eu quero empresa, me manda os vinhos, tô pagando a assinatura e mandando os vinhos, eles vão te mandar as revistas com as harmonizações que seriam de melhor experiência. Agora, quando tu começa a estudar o vinho, tu percebe que tu não precisa dessa ponte, digamos assim, sabe? Eu não preciso desse atravessador. Eu posso ir num lugar que vende vinhos e escolher os vinhos de acordo com o que eu quero. Eu vejo isso mais ou menos como tu fazer turismo. Como é que tu vai? Tu vai pegar um avião, vai no aeroporto e vai dizer, este avião aqui vai sair? Não, tu tem que ter um conhecimento, né? Uhum. Então, eu tô começando agora com essa questão de conhecer um pouco de vinho, e tá convidado também quando voltar, quando tu trouxer uns vinhos lá de Mendoza pra nós tomar, né? Não que eu esteja botando uma pressão, né? Não que eu esteja botando uma pressão aí, mas estão convidados realmente para degustar, sentar lá. Eu vou abrir as 4 garrafas que vieram, sei lá, pode ser que eu já tomei vinho da África do Sul, tem coisas que eu não gostei, realmente, não é pro meu paladar. Normal. Mas tem outras coisas, tipo esse taná que eu tomei, meu Deus, eu não tinha tomado, não conhecia nem, tinha um preconceito, né? E eu acho que esse preconceito na vida atrapalha a gente com muita coisa, né? E infelizmente nós chegamos no nosso horário aqui. Lisandro, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer muito por ter aberto essa tua agenda. Eu sei que ela é bem complicada aí, que tu tem teus afazeres, tem os teus clientes, os teus defendidos aí para atender também. Bruno, na tua correria,
Aí, desculpa te fazer correr tanto assim hoje, Capaz, tranquilo. mas bom tu resolver os teus assuntos Não, ali. deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu agradeço a vocês. Agradeço também a Lu, que fez uma correria pra nós aí. Lu, a nossa social media, né? Meu filho, Rafinha, quer aparecer na câmera, Rafa? Dá um oi aqui numa câmera. Nessa aqui, ó. Para aqui. Ó, pode em qualquer lugar. É só um oizinho. Aqui, ó. Olha lá naquela lá, ó. Aí, massa. Ele veio aqui, tá esperando para ir pra aula, veio aqui para conhecer o estúdio, tinha interesse, ele gosta de fazer umas edições de vídeo. Ao nosso mestre das câmeras, Vitor, né, a Hexstream Studio, tá? Fiquei de falar do Daniel Jordan aqui, quinhentão, Dani, fez minha barba, ontem ele disse, te dou 500 se tu falar meu nome aqui, meu arroba. Então, aí, arroba Daniel Jordan _. Pronto, aí, quinhentão, tá? Já Que é meu era. Pix, já era. Agradeço realmente, cara. Cara, pra mim foi muito legal, assim, conseguir ver essa diferença quando a gente fala de um assunto, quando a gente fala de outro, e trazer essa experiência. Por quê? Toma um exemplo, que vive num mundo que poderia ser um mundo somente de sofrimento, e tu conseguiu criar essa barreira e poder aproveitar a tua vida, e o sofrimento em si, ele vai existir. A tua escolha é como é que tu vai viver com ele. Coisas boas vão existir, a escolha é como é que tu vai viver com ela. Tu vai deixar achar que só precisa das coisas boas, só dopamina, ou tu vai entender que tu tem aquela porção de tristeza pra te tornar mais forte? Porque eu acho que essa é a experiência. O teu problema te torna mais forte. A tua conquista te traz uma aula, mas é o teu problema que vai te dar aprendizado de verdade. É ali que tu vai superar. Então a gente fala isso no nosso esporte, que é o jiu-jitsu. Cara, tu tem derrotas, tem, mas dela tem que tirar no mínimo aprendizado, pra que não se repita. Né? Ah, tu nunca perde, tu ou ganha ou aprende. Não, tu perde, tu tem a derrota. O problema é como é que tu vai conviver com ela. Exatamente. Então, dentro da nossa vida é isso. E é uma dicotomia, eu sou químico, tu é advogado, tu é defensor público, nós temos um empreendedor aqui. Cara, é um mundo... Só que aquilo que tu falou de criar a ferramenta, criar a barreira, serve pra mim, serve pra ti, serve pro meu filho que tá estudando, serve pra qualquer um. E eu acho que essa é a essência do nosso programa hoje. É conseguir dissociar os momentos e viver o momento, não projetar o sofrimento. Concorda comigo? Concordo. Então tá, galera. Dentro dessa nossa lógica aí, estamos encerrando mais um Tauro Podcast. Obrigado a todos que nos veem, que nos ouvem. Pode ser no Spotify, pode ser no YouTube. Siga-nos nas nossas redes sociais. Um abraço. E o Wine é a tua assinatura. Me patrocina. Obrigado.